Pessoal, bem-vindo ao canal Investigação ID TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda semana aqui, terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. É uma história que aconteceu na África do Sul, a história de Ashley Wusthusen, uma jovem africana que aos 19 anos de idade foi para a Tailândia com um namorado ensinar inglês. Mas vamos conhecer um pouco da história dessa jovem. O caso ocorreu em 2020. Ela é filha de André e Lynn Bilingno. André é um empresário bem conhecido na cidade de Lindbergh. A Ashley é desta cidade pequena de Lindbergh e ela ficou nessa cidade de 2007 até 2011. A Ashley era salva-vidas durante o dia e estava trabalhando em um restaurante à noite para guardar dinheiro suficiente porque ela queria poder viajar para o exterior e dar aulas de inglês. Ela teve a oportunidade de mudar-se para o exterior e ela escolheu a cidade de Samui, na Tailândia. Ela se mudou para lá com o namorado dela, que eles namoravam há 2 anos, e depois ambos receberam certificações para dar aula de inglês. Eles se mudaram para Bangkok para ensinar inglês. Tailândia é um país com muitos professores de língua inglesa, né? Principalmente pessoas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, África do Sul. Mas logo depois disso, quando eles estavam lá, ela descobriu que o namorado a traiu, então ela decidiu voltar para Koh Samui, onde ela tinha alguns amigos. Foi lá que ela encontrou o trabalho como professora de uma pré-escola em inglês na Tailândia. Ela foi descrita como uma pessoa divertida, trabalhadora, e eis que lá ela conheceu um jovem americano chamado Tristan Nitley, que também dava aula de ciências nesta escola. Eu vi alguns locais dizendo que ele dava aula de inglês, mas tudo leva a crer que ele dava aula de ciências, talvez em inglês, na escola de Paniadi International School, uma escola internacional na Tailândia. Mas ele teve problemas com a lei no passado, desde que ele foi pego com substâncias ilícitas, isso aos 12 anos de idade. Por causa disso, ele acabou sendo expulso de 5 escolas secundárias e de 7 colégios. O rapaz era problema. Ele também cumpriu pena nos Estados Unidos por muitos desses crimes, incluindo um período de 56 dias enquanto servia na infantaria do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, na Virgínia, em 2009. Os seus delitos não se limitavam apenas à compra e à venda de substâncias ilícitas, pois ele também esteve envolvido no passado em uma invasão de domicílio no Mississippi. E então ele começou a viajar. E foi mais tarde que ele acabou indo para a Micronésia, que logo depois que ele descobriu que havia uma atividade extraordinariamente lucrativa. Tão logo depois de começar a trabalhar em uma escola internacional como professor na Tailândia, ele resolveu simplesmente começar a importar substâncias ilícitas para a venda no local. Algum tempo atrás, para vocês terem ideia, ele chegou ao ponto de estar importando 2 quilos por mês. É muito dinheiro. Esses pacotes chegavam no correio e eram entregues na escola onde ele dava aula. Mas o Tristan não estava agindo sozinho. Ele tinha um amigo, um professor de matemática, e por quase 3 anos eles continuaram importando essas substâncias. Ninguém sabia exatamente nada disso a respeito dele na escola. Ele era muito querido na escola, muito elogiado, até pela própria diretoria da escola. Em 2019, durante uma festa de Halloween, a Ashley, que tinha 19 anos na época, encontrou-se com Tristan, que era um pouco mais velho que ela. A Ashley estava trabalhando em uma escola internacional, mas infelizmente ela foi demitida depois que uma colega lá, uma professora, reclamou que ela não tinha um diploma de 4 anos para qualificar-se como professora. Ela tinha recebido a qualificação provando que ela falava inglês, mas não tinha a qualificação de professora. Aí ela acabou sendo demitida. Havia algumas coisas que a Ashley não sabia sobre ele, segundo ele. Na verdade, ele estava vivendo uma vida dupla. Professor de dia e à noite importando e vendendo substâncias ilícitas. Ele importava isso e ele começou a importar pílulas. Vou estar escrevendo aqui do que é.
tá? Também não podemos falar. E ela trabalhou em muitos empregos. Foi tutora, babá e até mesmo instrutora de yoga. Mas esses trabalhos não lhe davam uma permissão de trabalho para ficar na Tailândia. E sem tal permissão, ela logo teria que voltar para a África do Sul. O Tristan estava planejando abrir um restaurante. Então, ele disse a Ashley que daria para ela o cargo de gerente do novo restaurante. E é isso, ela teria uma permissão de trabalho e ela poderia continuar vivendo na ilha. Então, ela trabalharia duro, desde as 5 horas da manhã, para arrumar tudo para o restaurante ser aberto às 7 da manhã, logo para o café da manhã, que era a especialidade do local. E muita gente ia lá, todo mundo começou a ir, os clientes gostavam muito da Ashley, e a Ashley estava apaixonada pelo Tristan. E ela acreditava, segundo ela disse para amigas e famílias, que ela tinha um futuro com ele. Ela não sabia dessa vida dupla dele. Ela adorava trabalhar no restaurante, mas o que ela ganhava cobria basicamente sua vida do dia a dia, segundo a família dela. Não tinha muitos luxos. Ela, para vocês terem ideia, ela não conseguiu nem comprar um celular novo quando o antigo dela parou de funcionar. Então, quer dizer, o que ela ganhava era para pagar as despesas mesmo. Após 7 meses depois que o restaurante abriu, em agosto de 2020, o Tristan mudou-se para a Ucrânia para estudar medicina. Só que aí ele deixou o restaurante aos cuidados da Ashley. E os pacotes que o Tristan importava, com as substâncias ilícitas, que eram antes entregues na escola, onde ele dava aula, mas depois que o Tristan foi para a Ucrânia estudar medicina, ele deixou a Ashley lá. E o que ele resolveu fazer? Ele resolveu mudar o endereço, aonde seria entregue a substância ilícita, não mais na escola. No restaurante, sempre chegavam caixas de produtos que eram usados até no próprio restaurante, produtos que eles importavam ou do próprio país e eram entregues lá. Mas aí o Tristan começou a usar o endereço do restaurante. Em setembro de 2020, ele começou a importar mais pacotes começaram a ser entregues no restaurante. Até aí tudo indo normal. Por quê? Porque o Tristan, ele tinha um velho amigo e uma pessoa que era o dono do restaurante anterior. E essa pessoa, às vezes, chegavam encomendas para esse homem lá, nesse endereço. O nome dele é Dave. Então, a Ashley sabia que o David ia lá buscar os pacotes. Ela não sabia do que era. Ele era o dono anterior, então, e era amigo do Tristan. Então, chegava caixas para ele lá. Era avisado, tem caixa para o David ia lá buscar. Acontece que naquela ocasião, não era a primeira vez que estava chegando um pacote com esse nome para o David. A Ashley não achou nada estranho até então. Aí naquele dia ela estava muito ocupada e um pacote foi entregue naquele local e ela assinou digitalmente o pacote, pois ela estava muito ocupada e com pressa, mas a pessoa também pediu para ela assinar no papel. Ela achou isso meio estranho, mas não tinha nenhum conhecimento sobre o que estaria naquele pacote. Então ela assinou e deixou fechado no chão da cozinha do restaurante. Isso foi confirmado por várias testemunhas oculares. Cerca de 2 minutos depois que ela assinou o pacote, um carro, uma van branca, parou e cerca de 15 pessoas saíram de dentro dessa van. A polícia foi informada pela escola que o Tristan, quando ele trabalhava lá, ele foi embora. Eu acho que quando ele foi, ele deixou uma das gavetas dele, um dos lockers, fechado. E ele esqueceu lá dentro 500 gramas de uma pílula quando ele saiu da escola. Ele deixou esse pacote na escola e a escola avisou para a polícia. Então, quando aqueles homens chegaram, imediatamente eles pediram pelo passaporte dela. Ela deu, ela pensou que eles eram agentes da imigração. Mal sabia ela que ali começava o pesadelo real. Esses homens pegaram no restaurante o pacote de 250 gramas e abriram, e lá dentro estavam as pílulas. A Ashley foi imediatamente levada para a delegacia e interrogada sem um advogado ou intérprete
Naquela época ela não falava tailandês. E ela então, segundo ela, foi forçada a assinar a documentação em tailandês. E isso é muito comum, eu vou estar explicando depois. Ela acabou assinando contra a vontade dela, aterrorizada com as consequências caso ela se recusasse a colaborar. A casa dela foi revistada exaustivamente, mas nenhuma substância ilícita foi encontrada ou qualquer coisa que levasse a polícia a achar que ela fazia parte dessa importação e venda. E também eles verificaram a conta bancária dela, não havia absolutamente movimentação de dinheiro algum. Não havia lista de clientes para ela ligar ou que ela buscar. Não existia nada que a incriminasse, a não ser aquele pacote que ela assinou naquele dia, quando ela estava servindo o café da manhã. Todos os objetos dela foram testados e tudo deu negativo. A família dela foi informada. Eles não podiam acreditar. O Tristan, quando soube o ocorrido, ele estava na Ucrânia, ele tentou ajudá-la. E ele então contratou um advogado na época. O Tristan não estava lá, mas ele instruiu um dos parceiros de negócio dele a desenterrar $60 mil que ele havia enterrado na propriedade dele e pediu para dar esse dinheiro para a Ashley para ela contratar um advogado. Eis que o amigo deu apenas metade do dinheiro para ela e fugiu com o resto. Belo amigo. O Tristan fez uma carta aberta contando toda a história. Ele não retornou à Tailândia, ele voou direto para os Estados Unidos. Ele tem se mostrado um defensor do movimento Free Ashley, libertar a Ashley. Ele disse que o único crime da Ashley foi ser a namorada dele. Se diz arrependido, ele afirma que ela nunca soube de nada. Ele que tinha encomendado o pacote, mas foi ela que assinou, porque foi entregue no restaurante com a assinatura dela. Ele disse: o resto é tudo culpa minha e dos outros, que continuam tentando enterrar a verdade. Fiquei apaixonado pela Ashley por um tempo e desenvolvi um carinho por ela. Era inebriante estar perto dela. Em nenhum momento a Ashley soube que eu estava mandando substâncias ilícitas para o restaurante. Em nenhum momento ela sabia que eu era a pessoa que comprava e vendia essas substâncias. A Ashley foi inicialmente, gente, sentenciada à pena capital. Apesar dele dizer que ela não sabia de absolutamente nada. Aquelas pílulas encontradas, a pessoa, dependendo da quantidade, pode pegar a pena capital. A família dela estava tentando contato com ela por 3 meses e por 3 meses não conseguiram falar com ela. E em dezembro de 2021, ela foi autorizada a falar com a família dela por uma chamada de vídeo de 15 minutos. Ela estava, segundo a família, com boa saúde. A polícia concedeu aos familiares e parentes imediatos 1 vez por mês para falar com ela. E aí, depois de muitos recursos, a pena capital foi comutada para prisão perpétua. Em 17 de agosto, a sentença dela foi reduzida para 33 anos e 4 meses de prisão. Infelizmente, todos os recursos já terminaram. Ela está encarcerada na província de Nakhon e ela foi transferida para lá em dezembro de 2021 para uma outra prisão de Koh Samui. O ex-namorado dela, como eu falei antes, ele admite ser o único responsável segundo ele, pela prisão e condenação dela. Esse rapaz, ele estava, para vocês terem ideia, ele estava servindo na Legião Internacional Ucraniana como combatente estrangeiro na guerra agora da Ucrânia com a Rússia. Ele estudava medicina, ele é americano, mas tem um amor pelo país, ele foi para lá como combatente. Segundo ele, o que fizeram com a Ashley é uma injustiça monstruosa. A mãe dela falou após a audiência que esperávamos, pela natureza do caso, que ela fosse libertada, mas confiamos que nosso Pai Celestial tem tudo sob controle. Nós o louvamos por cada pequeno milagre. Nossa confiança ainda está nele e sabemos que seus planos para o futuro da Ashley são bons. Sabemos que servimos a um Deus vivo que nos ama e nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Seus planos não são nossos planos.
mas são muitos e maiores do que jamais perceberemos ou sonharemos. A única coisa que pesa agora, vamos dizer, para tirá-la daqueles 34 anos de prisão, seria um perdão real que pode ser proferido pelo monarca tailandês, que lá existe rei, que em muitas ocasiões perdoou várias pessoas. Essas pessoas foram finalmente libertadas da prisão. Atualmente tem 7 mulheres e 4 homens sul-africanos enfrentando a mesma condenação na Tailândia. E a Tailândia tem a 6ª maior população carcerária do mundo. Em 2019, o rei lá, ele comutou a pena de um jovem da Nigéria, que tinha sido condenado a 25 anos de prisão e já havia cumprido 10. E ele deu este perdão para este jovem. Ele dá isso todo ano no dia do aniversário dele e no dia que os monarcas completam o aniversário lá do país. Então, nessas 2 ocasiões, ele dá um perdão, mas geralmente quando ele dá esse perdão, a pessoa já cumpriu muitos anos. Tem essa jovem chamada Vanessa Gussen, que foi uma ex-finalista Miss América do Sul. Ela cumpriu 16 anos da sentença dela, que foi de prisão perpétua, e ela recebeu também o perdão do monarca. Em ambos os casos citados, eles foram pegos, eles mesmos, com as substâncias ilícitas. Eles confessaram que foram eles. Eles estavam fazendo a venda desse produto, carregando esse produto para a venda. Segundo informações, ela agora fala tailandês fluentemente e ela ensina yoga para as presidiárias. E a família continua na luta para libertá-la. Eu não vejo que a Ashley sairia de uma prisão ali em menos de 10 anos, porque quando o monarca ele concede lá o perdão, ele concede nessas 2 datas, mas ele acaba concedendo para pessoas que já passaram muitos anos. Para vocês verem, o nigeriano pegou 25 anos, mas cumpriu 10, a outra cumpriu prisão perpétua e depois ele libertou depois de 16 anos. Então eu acho que realmente é uma luta muito longa. Eu particularmente, eu acredito na causa da Ashley. Existem pessoas que vão para lá com promessas de compra, venda, fazer esse tipo de coisa para ganhar dinheiro. Não era o caso dela, ela foi lá para dar aula. Eu acredito piamente, ele não tem mais nada com a Ashley até o dia de hoje, mas ele até o dia de hoje ele continua em todos os jornais, redes de televisão, pedindo pela libertação da Ashley e assumindo toda a responsabilidade, mas obviamente que ele nunca vai voltar lá porque ele recebeu a pena capital, então ele sabe que se um dia ele pôr o pezinho lá, bye bye, eliminam ele lá, então ele nunca vai voltar para lá, mas ele continua dizendo e afirmando que ela é inocente, que ela não sabia. E eu quero aqui dizer para vocês do perigo que corre em tantos países, né? Por exemplo, nós tivemos alguns brasileiros que fizeram esse tipo de coisa. A gente sabe que na Indonésia é pena capital, não tem isso não. Na Tailândia não, Tailândia ainda tem. Primeiro ela recebeu pena capital, que foi comutada em prisão perpétua, e depois para 34 anos, mas se tivesse ocorrido na Indonésia, já era. Nós sabemos que tem aquele brasileiro, que há uns 2 anos atrás acabou sendo executado lá, porque a sentença dele, ele foi pego com aquilo na prancha de surf dele e tal. E nós agora temos também uma brasileira, uma jovem que está também na Tailândia, que a família primeiro disse que ela não sabia de nada. Em primeiro lugar, a família nem sabia que essa brasileira tinha tirado passaporte, e do passaporte eles nem sabiam que ela estava viajando. Ficou sabendo que eu recebi um telefonema da embaixada avisando que ela estava presa. E essa jovem foram encontrados com elas, né? Só que ali foram quilos e quilos daquele pó branco. Aí eu fico pensando se a Ashley pegou pílulas ali, e uma coisa que me chamou a atenção foi isso. A da Ashley, ela recebeu primeiro prisão, pena capital, pelas pílulas, 250 gramas. Agora, essa brasileira, junto com outros 2 brasileiros, foram quilos e quilos daquele pó branco. E eles não pegaram a prisão, a pena capital, e tampouco pegaram a prisão perpétua. Estou colocando aqui para vocês na tela, que agora não me vem de cabeça quantos anos que ela pegou, mas pegou muito, muito, muito menos, que eu fiquei sem entender nada.
por que que a brasileira pegou menos e essa tailandesa, essa moça pegou, assim, bem mais a pena, né? Então é isso, para vocês tomarem cuidado, né? Não somente se alguém tá achando que dinheiro fácil vem fácil, tomar cuidado, não fazer como essa brasileira que foi lá achando que ia ganhar um dinheirinho e tal, e acabou se encrencando aí por muitos anos pela frente. E existem outras coisas, pessoas que às vezes mandam a gente levar, pede, né, para levar pacote e tal. Eu não aceito nunca, independente que sejam brasileiros nos Estados Unidos. Às vezes alguém fala, olha, se você está indo no Brasil, você podia levar uma mala para mim, eu pago para levar. Às vezes a gente olha nos grupos brasileiras por aqui, né? Olha, você poderia levar uma encomenda para minha mãe, para minha sobrinha, para meu afilhado. Eu não levo, em hipótese alguma. Eu não levo. Não me importa que me embale na minha frente. Eu sei lá se dentro do brinquedo que está mandando tem alguma coisa lá dentro, se um bicho de pelúcia está costurado uns saquinhos de coisa lá dentro, não sei. Então tome muito cuidado, eu sei que a gente tenta ser solícito no exterior, né? Poxa vida, tá mandando um presente, às vezes é um remédio caro que a família precisa no Brasil, e alguém tá mandando, fala, olha, tá aqui a receita do médico, gente, receita a gente falsifica também, né? Então, fiquem aí espertos, eu acho que a melhor forma ainda da gente poder mandar alguma coisa para o exterior é através do correio ou através de alguma empresa que faça o transporte, mas em hipótese nenhuma leve nada para ninguém. Seja caixa de remédio, seja presente, às vezes a pessoa fala, não, olha, tá aqui, tô colocando na tua frente, você não sabe o que tem dentro daquilo, às vezes é um celular, sei lá, o que tem dentro da caixa daquele celular, sabe aquelas coisas em que você nunca sabe, é um brinquedo, um robozinho, você não vai destrinchar o robô inteiro para abrir, para ver se tem algo dentro, e por aí vai. Então, fica aí a dica, em hipótese nenhuma, levem nada para ninguém. E a falha dessa jovem foi trabalhar no exterior e me assinar uma caixa dessa. Aí fica a dica. Nós temos muitos brasileiros, mochileiros, trabalhando pelo mundo afora, né? Principalmente tem bastante que vão lá para trabalhar na Tailândia, tá cheio ali para também Vietnã, aqueles lados lá, muitos acabam trabalhando em restaurantes, cafés. Pelo amor de Deus, nunca assinem caixas que cheguem de entrega, não importa, você está trabalhando num café, você está trabalhando num restaurante, alguém, olha, me encomenda uma caixa não sei do que, não assine. Deixe isso para o gerente do local assinar. O gerente não está? Se recuse e não assine. Olha o que aconteceu com essa moça. De repente está aí você trabalhando num restaurante. E não estou dizendo só de países da Ásia, não. Você pode estar trabalhando até num restaurante ali bom, país de primeiro mundo. Você não sabe. Você assina uma caixa dessa, e daí? O que tem dentro dessa caixa? Você sabe? Isso pode tirar e acabar com a sua vida. É isso a dica de hoje. Se vocês acharam esse caso interessante, vamos aí espalhar esse vídeo para a gente colocar dos perigos que acontecem lá fora. Às vezes a gente na ingenuidade acaba caindo num caso como esse. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que a Ashley sabia o que ela estava recebendo ou não? Eu gostaria de ouvir de vocês aqui e nos falamos em breve. Bye!